Om Hara. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Otávio Leal, Jamprem, e eu vou compartilhar contigo o curso de Mudra, Gesto de Poder. Observando a primeira imagem, podemos notar que Mudra é um gesto simbólico, mágico, carregado de poder e que usualmente é feito com as mãos. Literalmente, a palavra mudra quer dizer selo, gesto ou ainda reflexo de algo. Os hindus místicos, os praticantes de yoga, os tântricos, chamam mudra ou mudras de gestos de poder, porque veem que a sua prática constante, e eu te proponho que você aprenda esses mudras para praticar, portanto que a sua prática constante cria estados alterados de consciência, como elevação de Kundalini, consciência do si mesmo, que é chamado na Índia de Purusha, e consciência de todo o universo que te cerca. Consciência, aqui, significa acordar do sono robótico que muitos vivem. Estudando a etimologia da palavra mudra, nós encontramos no Kulanarva Tantra, um texto sagrado da Índia, o prefixo mudi vem de força de poder, êxtase para fora e êntase para dentro. Significa também prazer. E dra vem de dravai, que é controlar, manter, capacitar energeticamente aqueles que praticam dessa nobre arte. Essa formação ela é indicada para quem é leigo, indicada para os estudantes, praticantes e instrutores de yoga e indicada para aqueles que buscam conhecimento no Tantra, seja um conhecimento pessoal ou para aqueles que comigo estão na formação de terapeutas tântricos online, ou ainda a formação de terapeutas tântricos presenciais. Vocês vão entender que mudra é uma palavra sânscrita, que também significa gesto, selo, matriz, encanto, magia, satisfação e doação. Os mudras, como eu já te apontei, são normalmente gestos feitos com as mãos e dedos, apesar de que existem mudras que são posturas corporais no yoga e no tantra. Esses gestos, eles fazem com que você entre em contato com o registro akáshico, com o inconsciente coletivo, com as tradições do passado, também conhecidas como egrégora. Por exemplo, quando nós fazemos o sinal da cruz, quando um sacerdote faz um sinal da cruz num batismo, numa extrema-unção, num enfermo, ele traz a energia da cruz, a egrégora da cruz. Cruz que, a priori, a sua linha horizontal representa a união entre os homens e seus irmãos, e a linha vertical representa a união do divino com o humano. A cruz nos remete a tradições celtas, druidas, essênias e, claro, a boa parte da mítica do Mestre Jesus. Como eu disse para você, meu nome é Otávio Leal, Jamprem, e a minha formação, ou nas minhas formações, sempre esteve presente o hinduísmo. Eu estudo desde muito cedo o yoga, seja em escolas ocultistas, depois o yoga antigo, depois vários pequenos workshops de yogas mais curtos, depois da minha formação maior. E o yoga me fez ir algumas vezes à Índia para receber iniciação no Tantra e no próprio yoga. No Tantra, especificamente, eu fui iniciado na tradição Nata, que é chamada a tradição dos sábios. Essa iniciação eu recebi há bem pouco tempo, depois de mais de 30 anos de prática tântrica, do yoga tântrico. A tradição Nata passou por ela Gorakshanata, um dos mestres maiores do yoga, destacando-se o Hatha Yoga. Portanto, eu agradeço
ao yoga, agradeço ao Tantra, agradeço aos meus mestres e não posso também esquecer de gratidão a Pedro Kupfer, André De Rose e Juliana Araújo, Krishna Priya. Pedro Kupfer e André De Rose por todo um estudo do amálgama dos mudras, da tradição dos mudras, que estão inclusive aqui em minhas mãos para mim poder te iniciar nessa ciência sagrada. E Juliana Araújo por sempre estar próximo a mim, praticando yoga e apontando o quanto que o yoga, com os seus mudras, traz saúde, vitalidade, carisma e principalmente plenitude. Gratidão também ao mestre Dattatreya, que vocês podem observar na imagem que agora se apresenta a ti, que é um dos mestres da tradição nata, da tradição dos sábios que praticam o Tantra, que praticam o Yoga. E Dattatreya, ou acredita-se a lenda, a mítica, que Dattatreya foi um dos escritores do Kulanarva Tantra, que é um tratado tradicional do hinduísmo que menciona 108 mudras, 108 gestos de poder. Aqui nesse estudo eu apresentarei os mais importantes, aqueles que terão significado nas suas práticas, na sua metodologia, digamos, espiritual. Na próxima imagem agora nós vemos uma imagem, uma foto de uma estátua de Shiva, num gesto que chama Shiva Mudra. Será o primeiro gesto que eu vou te ensinar daqui a pouquinho. É interessante porque quem é Shiva? Ele é o criador do yoga, ele é Pashupati, o senhor dos animais, ele é Nataraja, ele é aquele que dança, que celebra, ele é o amante, ele é a divindade, ele é o pai. Ele tem várias manifestações, mas sempre associadas àquele homem, aquele xamã, aquele pajé, aquele abacaim que vive numa floresta, que vive nas matas. Shiva tem um gesto também que é feminino. Nós vamos aprender já já esse gesto. Tem o masculino e tem o feminino. E quando nós fazemos o feminino, também evocamos Shakti, o feminino de Shiva, que é uma pajé, uma medicine man, uma xamã. Quando nós unimos as mãos assim, uma das mãos sobre a outra, como vocês observam na figura, você está chamando toda a tradição xamânica, tribal, toda a tradição arcaica. Você puxa o poder das matas, da floresta, não é? Dos animais de poder, do sol, da lua, a força dos oceanos, a força do fogo, da terra, do ar, da água, porque essa é a intenção dos mudras. Ele faz com que você entre em contato, como eu já te disse, com o registro akáshico, com o espaço, com aquilo que mestre Jung chamava de egrégora, a força da tradição. E quanto mais antigos são os mudras, mais nós entramos em contato com forças primitivas. No caso de Shiva também, esse gesto, ele nos impulsiona a liberdade, a felicidade e nos faz ficarmos afastados muitas vezes de injustiças, de tirania, de corrupção, de medo. Shiva está associado à coragem. Shiva está associado à liberdade. Na próxima imagem você vai notar uma figura de Ganesha. Ganesha também tem o seu gestual e Ganesha também está relacionado com Shiva. Quando fazemos o Shiva Mudra, o gesto de Shiva, nós evocamos também a força de Ganesha, que é uma força que alavanca a superação de obstáculos. O elefante, quando ele está bravo, ninguém segura, ele é poderoso, ele é forte. Então, voltando a esse Shiva Mudra, ele te dá um estado psicofísico, além do físico, transpessoal, além do ego, além da pessoa, de superação, de força, de bhava. Bhava é usar a energia que vem do teu coração. E tudo isso, claro, sempre pensando na ideia de plenitude, na ideia de iluminação, na ideia da consciência daquilo que
que você é. Então vamos começar estudando os mudras pelo Shiva Mudra. O primeiro gesto que você agora observa, tanto o desenho quanto a foto. Se você puder ir praticando junto nessa aula, vai ser muito interessante. Eu vou ditando aqui os movimentos e você vai praticando e sentindo, compreendendo os mesmos. Shiva Mudra, primeiro mudra. A mão direita descansa sobre a mão esquerda, ambas em forma de uma concha, apoiando-se essas mãos dessa concha sobre as pernas ou sobre os seus pés. No caso das mulheres, dentro de algumas visões tântricas, e eu gosto dessas visões, a polaridade é inversa, ficando a mão esquerda por cima da mão direita. Esse gesto, ou neste gesto, você entra numa energia de captação das bênçãos do universo, de novo, do fogo, da terra, do ar, da água. Tudo que está em sua volta é recebido por esse cálice. Além do que, esse gesto, como eu já te disse, nos remete a Shiva, criador do yoga, da dança, do tantra, um ser muito bem resolvido nos seus aspectos masculinos e femininos, o yin e o yang, o sol e a lua. Esse mudra ainda nos dá uma receptividade que faz com que você se linke a toda a tradição do Tantra, a toda a tradição do Yoga, e através do registro akáshico, que é todo o inconsciente coletivo, você entra em contato com muito da sabedoria ou das sabedorias tribais. Esse gesto é um dos gestos mais adequados para práticas meditativas. Inclusive, nós vamos encontrar dentro de algumas tradições budistas as mãos sobrepostas, descansando uma sobre a outra, também nas meditações budistas, destacando-se a meditação Zazen, que é uma das mais poderosas meditações que eu conheço. No Zazen você entra em contato com você sem nenhuma facilidade. É você e uma parede. Você, a tua respiração, a tua crítica, o teu elogio, o teu prazer, a tua dor, os teus ganhos, as tuas perdas, as tuas honras, as tuas desonras. O Zazen funciona assim. E no Yoga, essa postura é uma postura de dhyana, de meditação. Meditação que deve te levar até o que nós chamamos de samyama. Samyama é uma contemplação, uma concentração, meditação e êxtase. Objetivos maiores da tradição do yoga, da tradição do tantra. Agora vamos ao próximo mudra, que é chamado de Pranam Mudra no tantra e Anjali Mudra no yoga. Esse é um gesto de saudação. Quando eu iniciei aqui essa formação para você, eu uni as mãos, palma com palma, e entoei Hari Om, que é um som de saudação, ou Om Hara, também um som de saudação. Eu saúdo toda a existência, unindo as palmas das mãos. Muitos as colocam na frente do peito, com os antebraços em uma linha paralela ao solo. Essa é uma postura de força, então os cotovelos não ficam largados normalmente. Você ergue os cotovelos, respira fundo e pode entoar Hari Om ou Hari Om, Om Hara, Hari, Hare, Om Hara. É muito comum na Índia as pessoas unirem palma com palma e entoarem o mantra Namastê, que também é uma saudação, mas uma saudação mais cotidiana. Hari Om, Hare Om, ou Namastê. Você pode estudar os significados dos mesmos nas minhas aulas de mantra, que estão disponíveis nas redes sociais. Apesar de ambos não serem mantras, por exemplo, no mantra anterior, no Shiva Mudra,
perdão, no mudra, no gesto anterior, o Shiva Mudra, você pode fazer esse gesto e entoar o mantra Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Esse sim é um mantra, ou os mantras de Shiva, os mantras de Shakti, acompanham o Shiva Mudra. No caso do Pranam Mudra ou do Anjali Mudra, simplesmente nós unimos as mãos e fazemos uma saudação. Inclusive no Oriente, esse gesto equivale ao nosso aperto de mão. De toda forma, o gesto transmite sentimentos de paz, de amorosidade, de gentileza. Você pode, às vezes, quando vai saudar uma parceira nos atos sexuais tântricos ou um parceiro, você pode unir as mãos assim, em Anjali Mudra ou Pranam Mudra, e imaginar que sai uma energia do teu terceiro olho, do Ajna Chakra, das mãos unidas, que estarão na altura do coração, e da tua região sexual, que são 3 chakras importantíssimos: o Muladhara, o sexual, o Anahata Chakra do coração e o Ajna Chakra do terceiro olho. Desses 3 centros sai uma energia para as pessoas, ou para a pessoa, que você vai fazer um ritual, uma liturgia sagrada, que é chamada de Maituna, o ato sexual tântrico, ou para pessoas dentro de um mosteiro, dentro de uma igreja, dentro de um encontro religioso. Você une as mãos e sai essa energia dos teus 3 centros para as mais diversas situações, mandando amor, mandando prosperidade, mandando carinho, mandando amizade, mandando justiça, saúde. Então esse é o Pranam Mudra ou Anjali Mudra, que é um mudra que potenciona a energia quando eu vou enviar. Até se você vai aplicar reiki, ou um diksha, ou uma terapia quântica, ou uma massagem tântrica, também você une as mãos antes de tocar as pessoas, porque as mãos assim unidas, elas potencializam a energia que você vai transmitir. O próximo gesto se chama Kapota Mudra. Kapota significa pomba. A partir do gesto anterior do Pranam Mudra, as palmas das mãos se separam ligeiramente. As pontas dos dedos permanecem unidas e as bases do pulso se tocam também. As mãos podem ficar para cima ou para baixo. E a pomba que vocês observam é um símbolo que vem também do cristianismo, do judaísmo. Ela tem um caráter de paz, de respeito, de elevação também, de transformação. Esse mudra representa algo que está nascendo, algo abençoado que está por nascer ou está nascendo. Também é um gesto de força concentrada. O próximo gesto eu gosto muito dele, que é Padma Mudra. Padma é a flor de lótus. Os pulsos se tocam, ou a base das mãos, e os dedos mínimos e polegares permanecem unidos, como vocês estão vendo, e os outros dedos ficam bem estendidos, separados um do outro, abrindo como uma flor de lótus. Padma é como aquele mantra Om Mani Padme Hum, porque no Tibete se fala Padme Hum ou Peme Hum, e na Índia Padma. O Padma Mudra é o gesto da flor de lótus ou do loto. Simboliza, quando eu faço esse mudra a alguém, flores, beleza, elogio. Nós podemos fazer esse gesto para o nosso guru. Guru é aquele que tira as trevas. E o lótus é um dos símbolos mais importantes, mais presentes no hinduísmo. Representa ainda a pureza, harmonia, inocência, algo translúcido. Da tradição tibetana, Padma é o nome dos chakras. No Tibete não se fala chakra, se fala Padma. E existem alguns mudras, alguns gestos que eu já observei
nas tradições tibetanas, no budismo tibetano, aonde se faz esse mudra, o Padma Mudra, em cada chakra, de baixo para cima, porque esse é o objetivo, a elevação da Kundalini. Quando eu uno as mãos nesse mudra, na frente de cada um dos meus chakras, eu estou simbolizando que os mesmos estão despertando, estão atuando, estão sendo estimulados. O próximo gesto agora se chama Ardha Surya Mudra, o gesto do sol que nasce, do sol nascente. A mão que está por trás se coloca em Pataka Mudra, com os dedos juntos, estendidos verticalmente. E a que está por diante está em Padma Mudra, com os dedos bem distanciados um do outro. Esse mudra, Ardha Surya Mudra, representa o sol. Como se fosse o sol que nasce sobre as águas do mar, ou sobre as águas de um lago, de um rio. Assim, esse gesto representa nascimento, consciência, luz, clareza, evolução. Além do que, o arquétipo, a tradição do sol, antiquíssima, ela estimula nós reconhecermos os atributos, a bênção de estarmos vivos. O sol também é uma força geradora, uma força poderosa. O sol também tem o significado de iluminação. Próximo gesto, Vayu Mudra. Vayu é a divindade do vento. Vayu é vento. Esse gesto se faz se movimentando as mãos suavemente para os lados, deixando os dedos soltos e procurando sentir o contato com o ar. Vayu representa na simbologia ou no ocultismo, nos estudos míticos ocidentais, os silfos, os seres do ar, seres que são evocados quando nós acendemos um incenso de qualidade. Esse gesto é um gesto de se abençoar também. Além do que, é um dos gestos mais presentes na dança de Shiva. A dança de Shiva é algo que você precisa conhecer, é uma dança lindíssima, onde você se torna Shiva. Soham Shiva nós entoamos. Eu sou Shiva. As mulheres entoam Soham Shakti. Eu sou Shakti. Esse mantra Vayu Mudra, ele tem um som. Om Vayuaye Namah, Om Vayuaye Namah, Om Vayuaye Namah. Quando você faz esse som, você aumenta o poder, a força do mudra. O próximo mudra chama-se Hansa Mudra. Hansa é o cisne. A mão esquerda se abre totalmente, formando a cauda da ave. E a direita representa a cabeça da ave, formando o bico com o polegar e o bico com o indicador. O cisne é uma ave aquática, é a montaria de Vishnu, uma das divindades máximas do panteão do amálgama hindu. Esse mudra representa harmonia, pureza, perfeição, até pela questão ou pelas questões das cores, as cores mais brancas, as cores mais claras de Hansa, que seria o cisne. Agora o próximo mudra é o mudra Vaikara Mudra. Vaikara Mudra. Ambas as mãos se fecham. Um outro mudra chamado Mushti Mudra. E os antebraços se cruzam na altura do tórax. Esse mudra sugere proteção, manutenção energética, força, seguridade, coragem. E muitas vezes você faz uma prática de yoga, ou de qigong, ou de meditação, ou de tai chi, ou de aikido, pois você pode fazer esse mudra, unir as mãos para manter a energia que você adquiriu com a prática.
Agora vamos para o próximo mudra, que chama Swastika Mudra. Esse gesto, as mãos em Pataka Mudra se cruzam à altura dos punhos ou do antebraço. É um gesto auspicioso, abençoado, elevado. Tem um simbolismo da cruz, ou de uma cruz, da cruz gamada, que leva, ou que nos leva, à origem do Shivaísmo, a tradição de Shiva, Shiva, o mestre do yoga, da dança, do tantra. Esse mudra também, ele representa um labirinto. É interessante porque o símbolo, né, essa palavra símbolo vem do grego e significa unir tudo junto. Normalmente os símbolos têm uma representação muito grande. Eu estou dando algumas informações aqui para vocês, mas, por exemplo, esse mudra aparece nas artes marciais chinesas, até mesmo no Tai Chi, alguns gestos semelhantes, porque símbolos é algo muito unido, é um potencial de força muito grande. Simbólico é união, diabólico é tudo aquilo que é separado. Esse gesto, por exemplo, ele tem uma relação também com um labirinto. Labirinto que é a própria vida, você descobrir qual o seu caminho, qual o seu papel na vida. O próximo mudra chama-se Kataka Vadhana Mudra. Os dedos polegares, indicador e maior, se juntam estendidos para frente. O anular ou anelar, as duas formas são corretas de se pronunciar. O anular ou anelar é o mínimo para cima. E os braços se cruzam na altura do peito. Esse gesto é muito conhecido nas danças hindus e quando é feito tão somente com uma mão, ele é chamado de Hansasya Mudra, que é o gesto ou a cara de cisne. Nesse caso, ele simboliza esticar a corda de um arco, lançar um olhar poderoso, também manter uma grinalda de flores ou um colar. E dentro da mítica do Tantra, esse mudra é utilizado quando nós vamos colocar um perfume dentro de um ritual, utilizar um perfume dentro de um ritual. Normalmente o perfume mais poderoso dentro dessas filosofias que eu estou te apontando é, sem dúvida nenhuma, o sândalo, o perfume que estimula os chakras maiores. Agora vamos para o Chakra Mudra. As palmas das mãos se tocam formando uma cruz com os dedos juntos e estendidos. Chakra ou chakras, essa palavra encontra várias traduções: roda, disco, centros de energia. Chakra Mudra simboliza aqui um círculo, um disco, também uma arma de guerra utilizada por um deus mitológico hindu chamado Rama para combater um demônio também mitológico chamado Ravana, no texto sagrado hindu Ramayana. O gesto desse símbolo então é força, é disposição de persistir, de seguir em frente. Próximo mudra, Durga Mudra. Durga é uma divindade feminina, ela é uma das Shaktis de Shiva, uma das manifestações femininas de Shiva. Shakti às vezes é traduzido como esposa, apesar que eu prefiro o nome amada, enamorada, mas também Shakti representa energia. Um dos mantras de Shakti, um dos mais poderosos que eu sempre ensino quando dou aulas de mantra, por exemplo, é Om Shri Klim, Om Shri Klim, Om Shri Klim. Vocês têm à disposição a formação minha em mantra e musicoterapia básica online. Lá eu vou estar explicando uma série de manifestações de Shakti, seus mantras. Durga, repito, é uma dessas manifestações.
Durga tem um mantra que com esse gesto nós podemos alavancar esse mantra, que é Om Shri Durgaya Namah, Om Shri Durgaya Namah, Om Shri Durgaya Namah. E quando nós fazemos esse gesto, o gesto de Durga, que se faz cerrando ambos os punhos, um por cima da cabeça e o outro na frente do peito, com o cotovelo à mesma altura que a mão. Esse gesto puxa a energia de Durga, que também é uma divindade laranja, ela tem essa cromoterapia laranja. Laranja, vermelha sempre representa força, atividade, consciência, luz. E Durga também tem como montaria um tigre, ela domina um tigre, como o arcano do tarô, a força, arcano número 11, 11º. Então essa grande mãe que é Durga, quando nós fazemos este gesto, evocamos o mantra Om Shri Durgaya Namah, nós entramos em contato com o culto da grande mãe. É um dos mudras mais poderosos que nós encontramos juntamente com o mantra. Agora vamos para o próximo mudra, chamado Abhaya Mudra. Esse gesto vai representar um gesto que elimina o medo, que distancia o medo, que alavanca a coragem. A mão direita está erguida com a palma para diante e os dedos juntos. A esquerda, logo abaixo, mostra o dorso, também com os dedos juntos. Esse mudra aparece muito nas danças sagradas hindus, aparece nas danças que pertencem ao yoga, as danças de Shiva, Shiva Nataraja, representa a Shakti, o poder do feminino, como eu já te disse, mas também representa Ganesha, que é o deus elefante da superação dos obstáculos. A palma para cima tem a representação da tromba, e a palma ou a ponta dos dedos para baixo, ponta dos dedos acima, a tromba, ponta dos dedos abaixo, a presa ou as presas dos elefantes. Essa visão ela se manifesta mais no Tantra, não faz parte do Yoga, que esse gesto também é um dos gestos de Ganesha. E é um gesto que, portanto, pode receber um mantra de Shiva, ou de Shakti, ou de Ganesha. De Shiva, Om Namah Shivaya. De Shakti, Om Shaktiya Namah. E de Ganesha, Om Shri Ganeshaya Namah. O próximo mudra chama-se Naga Bandha Mudra. Nagas são as serpentes. Portanto, esse mudra ele representa serpentes entrelaçadas. Normalmente nós fazemos esse gesto na frente do tórax, com ambas as mãos. Observe que existe uma representação em alguns países, o símbolo da medicina são os caduceus dravídicos. Dravídicos são os povos que originaram, os drávidas, que originaram o yoga, que originaram as práticas tântricas. Então nós vamos observar que muitas figuras desse povo, dos drávidas, têm essa representação de duas serpentes entrelaçadas, que representa o ato sexual tântrico, o ato sexual sagrado, muito importante. A visão aqui pode ser as mãos representando dois lingas. Lingas é o pênis, que é um bastão de luz, essa é a tradução. E o espaço entre as costas das mãos representaria uma ioni, que é a vagina chamada no Oriente e no Tantra de espaço sagrado. Então esse gesto está ligado à fertilidade, ao conhecimento, à elevação também de Kundalini, que sobe pelas nadis, pelas correntes energéticas em volta do corpo. O próximo mudra chama-se Nandi Mudra. Nandi representa um touro. E nós vamos encontrar aqui
touro como um veículo de Shiva, o deus máximo do yoga e do tantra. Shiva, o touro, ou melhor, ele tem uma representação também de lingam, de pênis, de falo. Shiva é o lingam, o touro é o lingam, portanto, a mão direita se fecha com o polegar para cima, representando o lingam, o pênis. E também os dedos abaixo representam os chifres do animal. E touro é isso, ele representa as virtudes dentro do Tantra, da força, da coragem, da retidão, de não se desistir, da justiça também. O touro ainda representa a energia sexual, o princípio masculino da fertilidade. E o Ling, o órgão sexual feminino aqui, representa a ligação entre o homem e todas as forças da natureza. No passado era muito comum essa veneração do Lingam. Existem até alguns textos sagrados na Índia como Linga Purana, que diz: o falo, o pênis, é a origem, ou é melhor, é o símbolo da origem de todas as coisas. O próximo mudra, Samputa Mudra. Esse gesto é um gesto conhecido como gesto do cofre, do baú, da retidão. As palmas das mãos unidas, os dedos curvados para dentro e os dedos mínimos esticados. Aqui então vai representar um baú, um cofre, uma caixa, algo escondido, algo secreto, algo oculto. Próximo gestual, Yoni Lingam Mudra. Esse é um dos meus gestos prediletos junto com o Shiva Mudra. Yoni Lingam Mudra representa o masculino e o feminino. Observe que o dedo mínimo e o anular ou anelar, eles estão para cima, representando o Lingam, o pênis, Shiva. E o dedo indicador e o dedo médio estão na horizontal, representando Yoni, a vagina, Shakti. E os dedos polegares ficam soltos, dedos polegares que representam o elemento éter. Esse gesto ele é feito abrindo-se e fechando o mesmo. São movimentos que se abrem e se fecham. Existe nas redes um vídeo que foi filmado fazendo esse gesto, juntamente com outros. É muito bacana de você ver. Esse gesto ele representa a energia cósmica, representa todo o universo. A Yoni, que é o órgão feminino que rodeia o Lingam aqui. A Yoni representa a energia que domina o mundo, matriz de tudo que existe. Existem vários mantras que podem ser utilizados com esse gesto. Um que eu recomendo aqui para você é assim: Om Shiva Preman Shakti, Om Shiva, Om Shiva, Om Shiva Preman Shakti, Om Shiva, Om Shiva, Om Shiva Preman Shakti, Om Shiva, Om Shiva. Esse gesto pode ser utilizado tanto em práticas de yoga, quanto em práticas de tantra, ou pode ser utilizado também no Maituna, o ato sexual sagrado, o ato sexual divino, o ato sexual na qual Shiva e Shakti alavancam Kundalini, fazem Kundalini subir pela coluna. O próximo mudra chama-se Avarita Mudra. Avarita Mudra. As mãos se entrecruzam na frente do tórax e os dedos bem distanciados entre si, mostrando as palmas das mãos. O significado é oferecermos flores, frutos, oferecermos um puja. Puja é uma oferenda de energia. É mentalizar algo de positivo para um guru, para um amante, para um altar, para um agrupamento de pessoas.
Esse gesto também representa a lua cheia, o pôr do sol, harmonia, beleza, dar-se um presente. Agora vamos para o próximo mudra, que se chama Shankha Mudra. Shankha Mudra. Shankha significa uma parte do caracol e também representa uma concha marinha, que era para chamar, em algumas míticas hinduístas, exércitos para uma batalha, para uma guerra. Agora, no caso, a Shankha, o caracol, é um gesto vinculado à guerra com você, a superação de si mesmo. É você colocar as tuas energias, as tuas forças, colocar uma movimentação para ultrapassar os limites do teu ser. Então, Shankha não é a guerra com uma outra pessoa. Insisto, é ultrapassar os limites em relação, muitas vezes, a comportamentos principalmente emocionais que devem ser sublimados. Inveja, vaidade exagerada, raiva ou ira, ignorância, medo exagerado. Então esses gestos têm, esse mudra tem essa função. O polegar da mão esquerda é envolvido pelos dedos da mão direita e os dedos estendidos, esticados na mão esquerda, tocam o polegar da direita. Na próxima imagem, nós vemos o Pushpaputa Mudra. Pushpaputa Mudra. Esse mudra é realizado com as mãos para cima. As mãos aqui acabam gerando uma forma de um pote. O nome desse mudra pode ser traduzido com mãos carregadas de flores. A partir daí, ele é um mudra utilizado para pujas. Pujas são oferendas de energia. Eu imagino que das minhas mãos partem luzes coloridas de cura, de amorosidade, de gentileza. Esse mudra ainda é utilizado em liturgias de purificação, liturgias onde colocamos as mãos na água, num gesto de respeito ao elemento água, ao planeta água. Ainda significa presentear, curar, elevar, auxiliar, doar, servir com algo. O mudra a seguir chama-se Shiva Lingam Mudra. É um dos gestos mais poderosos e simbólicos do amálgama tântrico. A mão direita se coloca sobre a esquerda com o polegar apontando para cima e os outros dedos flexionados para dentro. Esse gesto, insisto, é um dos gestos maiores do amálgama da tradição tântrica. Shiva, criador do yoga, Lingam, o pênis. Essa palavra Lingam, ela tem como prefixo sufixo lim, absorver, dissolver, e gam, produzir, penetrar profundamente, compreender, além do que, sabedoria. O linga, ele não tem então somente o falo, o pênis. A base do mesmo, nesse gesto, é o órgão sexual feminino, yoni, que rodeia a base. Portanto, Shiva Linga Mudra poderia ser traduzido também como Shiva Lingam Yoni Mudra. Esse gesto nos põe em contato com o mistério da vida, da criatividade, da fecundidade. Nos coloca em contato com a ideia de compreendermos qual o nosso papel no mundo, o que devemos criar, o que devemos gerar aqui na nossa vida. E ele pode ser utilizado com o mantra Hrim, que estimula tanto o poder de Shiva quanto o poder de Shakti. Om Hrim Swaha, Om Hrim Swaha, Om Hrim Swaha. Esse mudra, juntamente com esse mantra,
Ele pode ser utilizado em práticas de yoga, no Maituna, o ato sexual sagrado tântrico, a liturgia sexual sagrada, além do que em Tantra Sadhanas, práticas de Tantra. O próximo gesto chama-se Kartaka Mudra. Kartaka Mudra, que é um gesto que representa 2 caranguejos se movendo sinuosamente, deslizando. Portanto, vocês observam que as mãos entram uma na outra, se mesclam uma na outra. E é exatamente essa a função desse mudra: encontro, calor, movimento, união. O próximo mudra, Brahma Mudra. Sempre que falamos de Brahma, falamos da criação, da geração. A mão direita está em Jnana Mudra, que é um gesto de conhecimento, de sabedoria e de manutenção energética. A mão direita está com os dedos indicador e polegar cerrados num círculo, na altura do peito. E a mão esquerda faz Chatura Mudra, em frente ao Swadhisthana Chakra, um pouco abaixo do umbigo, com a palma para cima e o dedo mínimo para baixo, e os outros 3 dedos estendidos. Esse mudra, como eu disse anteriormente, está associado a Brahman, significando perfeição, meditação, bem-aventurança, satisfação, alegria, juventude e tudo aquilo que se refere à criação, tudo aquilo que se refere a uma geração, a uma construção. Nós podemos utilizar, juntamente com esse mudra, o mantra Om Brahmaya Namah, que pode ser entoado assim: Om Brahmaya Namah, Om Brahmaya Namah, Om Brahmaya Namah, Om Brahmaya Namah. O nosso próximo mudra chama-se Matsya Mudra. Matsya Mudra. Matsya significa peixe. Esse gesto que nós unimos o dorso de uma mão com a palma da outra, deixando os polegares separados para fora, ele vai ter a representação de um peixe. E o peixe tem relação com os primórdios dos tempos. Conta-se na biologia que se nós pegarmos uma foto do nosso avô, bisavô, tataravô, pentavô e irmos recuando essas fotos imaginárias, simbólicas, os nossos primeiros antepassados seriam os peixes. E há uma lenda dentro do yoga e do tantra que quando Shiva ensinava a sua companheira as técnicas do yoga, ele foi visto por um peixe. E aplicando essas técnicas, o peixe amadureceu, encontrou uma plenitude até atingir a forma humana. E de fato, como eu disse anteriormente, os primeiros ancestrais foram os animais aquáticos. E foi nos oceanos que se originaram as primeiras formas de vida no planeta. Esse gesto representa tudo isso, assim ele traz o simbolismo da consciência, da evolução, do amadurecimento, da superação dos nossos limites, na busca por um modo de vida mais pleno. Mais pleno talvez seja redundante falar, mas um modo de vida pleno. O próximo gesto é um daqueles também poderosos dentro da tradição tântrica e dentro da tradição do yoga. Trimurti Mudra. Trimurti, que significa as três faces da divindade, as 3 faces da consciência. Ele pode ser traduzido também por trindade. As mãos estão em frente, estão para frente, os dedos esticados, os polegares e indicadores de ambas as mãos se tocam, formando aqui um
triângulo, como vocês podem observar. O triângulo para cima representa o masculino, representa Shiva, e o triângulo para baixo representa o feminino, tem o simbolismo de Shakti. O Trimurti aqui também representa as 3 gunas. Isso é muito conhecido na medicina ayurvédica, na terapeuta tântrica. Gunas são elementos sutis, e esses elementos são Sattva, que é o elemento do equilíbrio, da perfeição, da harmonia. A outra guna é Rajas, que é a força, que é a questão mais da energia ou da energética. A força, a paixão, o movimento, a atividade física. E a outra guna é Tamas, inércia, imobilidade, algo parado, estacionado. Juntos, esses 3 elementos são chamados de Gunatraya. Todo o universo foi gerado por essas gunas. Em todas as partes do universo nós vemos manifestação dessas gunas. Nós buscamos com esse mudra, com o Trimurti Mudra, principalmente Sattva, que é o equilíbrio, que é a harmonia entre a ação e entre a inércia. Além do que, Sattva também pode ser traduzido por espiritualidade. Esse gesto, o Trimurti Mudra, é muito utilizado em asanas de yoga, em posturas de yoga, em saudações, como por exemplo a saudação ao sol, Surya Namaskar, ou a saudação à lua, Chandra Namaskar. Repito que o triângulo para cima representa o poder de Shiva, representa o poder masculino, e as mãos apontando um triângulo para baixo representa Shakti, o poder feminino. O próximo mudra, Garuda Mudra. Garuda é uma águia. Com as palmas das mãos para dentro, nós tocamos os polegares, que vão formar o bico da águia, enquanto os outros dedos acabam formando as suas asas. Garuda é um passo mítico que serve de veículo, é a montaria, dentro da mitologia hindu, de uma divindade chamada Vishnu. E a águia, nós sabemos, ela é a rainha, ela é o rei das aves, inimigo das serpentes também. Quando nós falamos da águia, nós falamos de uma elevação, de uma consciência, de uma manifestação energética que se eleva, que sobe. E nós podemos utilizar esse mudra com um mantra de Vishnu, que é o mantra Dan. Om Dan Swaha, Om Dan Swaha, Om Dan Swaha. A águia, ainda como aquela que é a inimiga das serpentes, ela representa ela em si, a águia, a consciência, o elevado, e a serpente, o subterrâneo, ao inconsciente. A união do gesto faz com que meditemos que é necessário conhecermos as nossas sombras e também as nossas questões mais elevadas. Esse mudra estimula essa consciência. Vamos agora para o próximo mudra, chamado Kilaka Mudra. Kilaka é um mudra de ligação, de união. Esse gesto é muito conhecido em casamentos, em liturgias de uniões na Índia. Os dedos mínimos estão unidos e flexionados para trás, com as mãos separadas. E há, claro, outras variações desse mudra. Aliás, existem variações de vários mudras, na qual os polegares seguram os indicadores maiores e anulares, formando círculos, como em Atma Mudra, o gesto da alma. O significado aqui, como eu já te apontei, é um compromisso, é um relacionamento de união. O próximo mudra, um mudra bem complexo, um mudra bem com simbolismo muito rico, chama-se Abhisheka Mudra. Abhisheka Mudra consiste, primeiro,
em unirmos, em juntarmos as mãos e fecharmos os dedos, unindo os dorsos do mesmo. Os indicadores se tocam entre si da mesma forma que os polegares. Quando os dedos se entrecruzam, ficando por dentro das palmas, o gesto recebe o nome de Yoni Mudra. Portanto, é um dos gestos que representa Yoni, o espaço sagrado, o poder do feminino. Quando os dedos sobrepõem-se às palmas entrelaçadas, aí nós temos Kali Mudra, da divindade Kali, que é uma divindade que nos traz um poder, uma força de dominação, uma força de realização no mundo. O mantra de Kali é Om Shri Kalikaya Namah, Om Shri Kalikaya Namah, Om Shri Kalikaya Namah. Esse gesto representa advertência, sabedoria, firmeza, prosperidade e riqueza. Passemos agora para o Himalaya Mudra. Himalaya, como o próprio nome já diz, representa uma montanha. No caso do simbolismo do Tantra, do Yoga, Himalaya é um centro mítico, mitológico do mundo, morada da divindade Shiva. Esse mudra sugere elevação, iluminação, isolamento também, solidão. O gesto é feito quando nós cruzamos os pulsos acima da cabeça, ambas as mãos em Padma Mudra, que é um gesto que representa uma flor de lótus, com os dedos totalmente estendidos e separados, apontando para trás. Como vocês observam na imagem, existe também a possibilidade de realizarmos esse mudra na altura do coração. Nosso próximo mudra é o Pascha Mudra. Pascha Mudra, que representa um laço. Nesse gesto, as mãos estão unidas pelos indicadores, que ficam flexionados. Os outros dedos estão relaxados. Ou, em algumas variações, os outros dedos estão unidos pelos polegares. Esse gesto significa, como eu disse, uma corda, um laço, alguma coisa que une. Alguns interpretam ainda como uma corrente de evolução, de consciência, de maturidade também. Agora passemos para o Krishna Mudra. Eu quero enfatizar aqui de novo a importância de vocês estarem praticando. Conforme eu for descrevendo os mudras aqui nesse vídeo, pratique, movimente suas mãos, tente decorar os mudras que são mais importantes para os seus sadhanas. Sadhanas são práticas, ou para o seu yoga. Para aqueles que são terapeutas tântricos, iniciados no Tantra, é fundamental que você tenha o domínio da maior parte desses mudras, porque em algumas massagens tântricas, principalmente na Pranapratista Karanyasa Kosha Pratyahara, que é uma energização juntamente com a massagem tântrica, você vai utilizar alguns desses mudras. Quando você prepara também uma massoterapia, ou mesmo o praticante de yoga, antes de uma prática, você pode fazer alguns mudras para entrar em sintonia com as energias dos mesmos. Então vamos ao Krishna Mudra, pratique. Descrição: as mãos ficam unidas pelo polegar direito e o mínimo esquerdo. E os outros dedos, eles ficam soltos, separados e levemente curvados. Os dedos mínimos e indicadores de ambas as mãos formam uma linha horizontal. Esse gesto representa a divindade Krishna tocando a flauta. Krishna está associado à alegria, à poesia, à harmonia, à paixão, ao amor transpessoal também. Você pode entoar um mantra de Krishna.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Quem conhece o Chakra Puja ou o Chakra Shakti Puja, que tem como apelido giro tântrico, esse gesto, esse mudra, pode ser utilizado antes da prática do giro tântrico, porque nós puxamos a energia do amor, da paixão, da devoção. Também nós podemos entoar o mantra Govinda junto com o Krishna Mudra. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radharamana Hare, Govinda Jaya Jaya, Radharamana Hare, Govinda Jaya Jaya. O próximo mudra chama-se Kativa Mudra. Kativa Mudra. Esse mudra simboliza uma cama, uma poltrona, dois amantes unidos. Daí ser um dos gestos maiores do Maituna, do ato sexual tântrico. É um gesto de uniões amorosas, de prazer sexual e de sensualidade também. Os dedos indicadores e polegares apontam para baixo. Os mínimos e anulares se juntam ou se tocam pelas pontas, criando assim uma linha horizontal. Nós podemos fazer esse mantra, um casal, um de frente para o outro, esse mudra, juntamente com o mantra Om Shri Shrim, que entoamos assim: Om Shri Shrim, Om Shri Shrim, Om Shri Shrim, Om Shri Shrim. Agora passemos para o próximo mudra, a Vidha Vara Mudra. A Vidha Vara Mudra. As mãos, elas se projetam para frente em Pataka Mudra, com os dedos juntos, com os dedos estendidos. Esse gesto significa uma cura. Também é um gesto para abrirmos muitas vezes uma liturgia, um ritual, algum tipo de cerimônia. Agora nós vamos encontrar alguns mudras realizados tão somente com uma mão. O primeiro deles chama-se Chandra Kala Mudra. Chandra, para aqueles que são versados em sânscrito, sabem que significa uma dos seus nomes é a lua, mas Chandra também representa a lua na sua fase crescente, representa o rio Ganges, o rio sagrado para os praticantes de yoga, de tantra, representa ainda uma arma de guerra, um território. O indicador está esticado, apontando para o céu, e o polegar separado ao máximo, separando ao máximo o resto dos dedos fechados na palma da mão. Chandrakala significa, a tradução literal, lua crescente. Observe que nas imagens, ou em algumas imagens de Shiva, nós temos presente nos teus cabelos como uma coroa, uma figura dessa lua crescente. Em algumas imagens de Shiva, essa figura é substituída por uma mulher que seria uma amante de Shiva. A lua também, no caso, quando aparece na cabeleira de Shiva, representa o mesmo como um yogi, como Pashupati, o senhor dos animais, e o senhor da noite também. A lua crescente é um símbolo de poder, de força erótica, e é utilizada em várias liturgias de fertilidade dos povos antigos, dos nossos antepassados. O próximo mudra se chama Ardha Chandra Mudra. Ardha Chandra Mudra. Ardha significa meia lua,
Os dedos das mãos estão juntos e esticados e o polegar bem separado. Pratique sempre enquanto eu vou ensinando. Ardha Chandra é a lua no 8º dia depois da lua nova. O simbolismo é claro, é evidente. É a evolução, é a consciência, é o crescimento, é a expansão, é uma saudação também. O próximo gesto chama-se Mriga Sirsha Mudra. Mriga Sirsha Mudra, que literalmente é traduzido como cabeça de servo. Os dedos mínimo e indicador formam os cornos do animal, estendidos para o céu. O polegar e o dedo maior e o anular se tocam bem esticados à frente. O servo é um dos outros símbolos de Shiva. Aliás, Shiva aparece como tantos animais que seria impossível praticamente enumerar a quantidade dos mesmos, pois ele é Pashupati, o senhor dos animais. Eu insisto muito nisso porque tem relação com a minha forma de estudar, de praticar Tantra. Insisto em Pashupati. Shiva também é Banganath, que é o senhor das ervas, que é o senhor da intoxicação, que é o senhor da utilização de substâncias que elevam a consciência. Mas não faz parte muito dos meus ensinamentos essa linhagem do Tantra, que utiliza-se de uma erva chamada Soma, uma erva muito pouco conhecida, mesmo na Índia, é muito difícil de você ter acesso ao mesmo. E aí Shiva então é Banganath, mas aqui eu insisto em Pashupati, senhor dos animais. Aqui ele tem essa representação em Vahana, que é um dos veículos, uma das montarias de Shiva, que é esse servo. O gesto também significa força erótica e sensualidade, ou sexualidade. O nosso próximo gesto se chama Simha, Simha Mudra, que é o gesto que tem a atuação voltada para simbolizar um leão. É um dos simbolismos, o leão, mas representa também oferenda, sacrifício, cura de alguma doença ou de algumas doenças. Nós fazemos esse gesto emitindo, enviando energia à pessoa que necessita dessa cura. O indicador, o dedo maior e o anular ou o anelar se estendem para frente. Os demais apontam para cima, representando então a cara de leão ou do leão. E é claro que nós notamos aí todo o simbolismo do leão, o felino, a flexibilidade, o olhar penetrante, a questão também da sexualidade, que o leão tem muito. O nosso próximo mudra chama Mushti Mudra. Mushti Mudra, que é um gesto de força, de limite, de garra, de coragem. Esse gesto simplesmente é um punho cerrado. Muitas vezes você coloca esse punho cerrado em alguns chakras, mentalizando os mantras dos mesmos e mentalizando que o mantra cerrado faz com que os chakras se movimentem de forma mais atuante. Lembremos que o Tantra e a maior parte das escolas de yoga tem como objetivo a estimulação dos chakras. Então, de baixo para cima, colocando as mãos na frente dos chakras, com a palma da mão voltada para fora, nós entoamos Lang Vang Rang Yang Hang Om, Lang Vang Rang Yang Hang Om, Lang Vang Rang Yang Hang Om. O próximo gesto chama-se Pataka Mudra, que tem a tradução de bandeira. A mão vertical, os dedos estendidos e juntos, a gema do polegar tocando a base do indicador. Esse gesto
representa, além de uma bandeira, uma selva, um rio, isolamento, mas o principal para nós seria as forças da natureza, a manifestação das forças da natureza. A lua, o vento, os oceanos, as cachoeiras, o mar, a floresta, a chuva. E você pode entoar o mantra Gayatri juntamente com esse mudra. No caso aqui, o Gayatri não seria o mantra mesmo. Om Bhu Bhuva Swaha. Não, é o Gayatri, tão somente a palavra. Gayatri, Gayatri, Gayatri Om Gayatri, 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 Gayatri Om Gayatri. Agora o nosso próximo gesto chama Sarpa Sirsha Mudra. É um nome longo, não é? Sarpa Sirsha Mudra. Cabeça de Naja, cabeça de serpente. Esse gesto ele parte do Pataka Mudra. Os dedos se curvam lentamente, levemente para frente, permanecendo juntos. É, como eu disse, uma serpente. A serpente é um dos arquétipos mais frequentemente encontrados na Índia. Representa Kundalini se manifestando, subindo pela coluna. Representa ainda, dentro do tantrismo, Kundalini Shakti, a energia geradora da vida, tomando conta de todo o meu corpo, dando saúde, carisma, vitalidade. E quando o universo se expande na criação, ele tem o simbolismo da serpente que vai se desenrolando, que vai se abrindo, que vai assumindo formas. Agora nós temos o Jnana Mudra, o famoso Jnana Mudra, um dos gestos principais do simbolismo do yoga. Os dedos indicadores e polegares se unem, os outros dedos permanecem descontraidamente estendidos, apesar de que existem algumas linhagens tântricas que você tensiona as mãos. O contato entre os dedos pode ser feito pela ponta dos dedos ou pela gema dos dedos, formando um círculo ou formando algo parecido com um ovo. Jnana significa conhecimento. É um gesto que pode ser feito com as duas mãos ou tão somente com uma das mãos. Com uma das mãos é mais utilizado quando nós fazemos, por exemplo, uma massagem. Nós estamos utilizando, um exemplo, a mão direita para massagear o nosso paciente e a mão esquerda fica em Jnana Mudra para se reter energia. Também podemos estar fazendo um asana, uma postura física do yoga, e o Jnana Mudra em uma das mãos é realizado, a outra mão está solta, por exemplo, segurando uma perna. É um gesto que mantém a energia, um gesto que aumenta a quantidade de prana, de energia que vem da respiração, mas uma energia cósmica, uma energia universal. O prana vem da respiração e de outros elementos também. Quando nós colocamos as duas mãos em Jnana Mudra sobre os joelhos e é noite, nós devemos colocar com as palmas para baixo, em Jnana Mudra Chandra. Chandra é lua. Após as 18 horas e alguns minutos, quando escurece, as palmas ficam para baixo. E quando é dia, as palmas ficam para cima, em Jnana Mudra Surya. Esse mudra ele é muito utilizado em práticas de pranayama, meditação, asanas, que são as posturas físicas, pranayama são os respiratórios. Ele cria e fecha um círculo eletromagnético dentro dos nossos corpos sutis, Pranamaya Kosha, Anandamaya Kosha, Buddhimaya Kosha, corpos etéricos, corpos astrais, que você estuda nas aulas que eu ministro de corpos sutis. E ele impede que as nossas energias se dispersem numa meditação, num ato sexual sagrado, numa prática de yoga. Repito que
Nas práticas diurnas, as palmas das mãos ficam para cima, e nas práticas após o pôr do sol, as palmas das mãos ficam para baixo. Esse gesto é muito utilizado também nas danças hindus. Sempre que você observar, ou se você for para a Índia até uma dança hindu, você observa o Jnana Mudra. Agora vamos para o próximo gesto, Trishula Mudra. Também um dos gestos maiores dentro do amálgama tântrico. Trishula é o tridente de Shiva. Lembremos que Shiva representa todo um povo que vivia dessa forma como Shiva e Shakti, um povo tribal, um povo que dançava, que fazia muito amor, que fazia muitas liturgias. Devemos sempre pensar nesses povos como as tribos, que aqui mesmo no Brasil temos várias tribos que têm os mesmos valores ou valores semelhantes aos valores das tribos hindus do passado, tribos estas que nos trouxeram a mítica de Shiva, do Yoga, do Tantra. Esse gesto é um gesto de força, é um gesto de dominação, é um gesto que aponta também que você tem uma filosofia de vida naturalista. E é bacana se pensar nisso, eu quero falar em outro momento disso contigo. Ser uma pessoa naturalista. É bacana também porque esse gesto representa a força física, é o Trimurti, ou melhor, o Trishula, que também é um 3, Trimurti, Trishula. Então são 3 forças, a força física, a força da alma no sentido aqui de ânima, alguma coisa que anima, e a força espiritual, a força do ser. O ser é conhecido na Índia como Purusha, ou como o si mesmo, como a iluminação. Agora no próximo gesto nós vamos observar novamente um gesto de animal. O gesto chama Hansya Mudra. Hansasya Mudra. Hansasya Mudra. O polegar, o indicador e o médio se tocam, se unem, ficando os outros 2 voltados, erguidos para cima. E nós estamos representando aqui uma cara de cisne. É um gesto que eu estou ofertando algo a alguém. Muitas vezes ele é utilizado quando nós ofertamos um perfume a alguém, porque é sabido de toda a tradição, que toda a tradição tântrica tem um estudo absolutamente profundo de perfumaria, a perfumaria tântrica. Perfumaria essa que eu ministro formações dentro da formação de Tantra online ou dentro da formação de Tantra presencial. Mas na formação de Tantra online é disponibilizado esse assunto, a perfumaria iniciática. Depois, no próximo gesto, no próximo mudra, nós temos um gesto que simboliza a terra. Nós voltamos agora para a terra. O gesto chama Chatura Mudra. Chatura Mudra, nós esticamos todos os dedos, recolhemos o polegar e afastamos, abaixamos o dedo mínimo. Simboliza a terra, simboliza também algo que dê prazer, bem-aventurança. Esse gesto, esse mudra simboliza a terra, porque cada dedo dentro da visão tântrica tem um simbolismo. O dedo mínimo representa a terra, o anular ou o anelar representa a água, o dedo médio representa o fogo, o dedo indicador representa o ar e o polegar representa o éter. Então todos os mudras, guarde isso, que há um destaque do polegar. O polegar para cima representa o éter, o espiritual, o alto astral. Quando o polegar está para baixo, representa o baixo astral. O indicador representa o ar, que está relacionado com o pensamento. Quando eu digo, você precisa pensar na vida, você precisa saber por onde ir, eu aponto o indicador. O dedo médio representa o fogo, a sexualidade, o prazer, representa Shiva. O dedo médio normalmente é
esticado para representar o lingam, o pênis, o bastão de luz. O dedo anelar ou anular representa o elemento água, que é o amor, o sentimento, a troca, a união. Por isso que normalmente nas míticas, tanto orientais quanto ocidentais, é colocado um anel no dedo anelar, por isso de anelar, do anel, um anel para representar o compromisso, o amor. Ele é um dedo que tem pouco movimento autônomo, exatamente porque nós estamos ainda desenvolvendo o corpo emocional, desenvolvendo os sentimentos. Temos que aprender a amar. O dedo mínimo representa o elemento terra, ele é frágil, muito frágil. E voltando aqui então ao Chatura Mudra, esse gesto, por ter o dedo mínimo para baixo destacado, representa o simbolismo da terra, que é a matéria, a prosperidade, os valores, enfim. Muitos reis utilizam-se de anéis nesse dedo para representar o poder sobre a matéria. O nosso próximo mudra se chama Alapadma Mudra. Alapadma ele é traduzido como a flor de lótus. Nesse caso, a flor de lótus está aberta. Nós abrimos todos os dedos, afastando um dos outros, separando um dos outros. É um gesto de abundância, mas também é um gesto de proteção. A abundância puxa a energia do gesto de elogio, de prazer, de beleza, mas é um gesto de proteção. Padma é a flor de lótus, como eu já ensinei anteriormente em outros mudras, representa você estar por sobre tudo aquilo que é negativo, sujo, perverso, corruptível e injusto no mundo. Você consegue estar por cima de tudo isso. O próximo gesto, o próximo gestual, chama-se Hansapaksha Mudra. Hansapaksha Mudra. Aqui nós temos a asa do cisne. O dedo mínimo estende-se para cima e os outros apontam para frente, horizontalmente. As asas do cisne representam aqui voar, atravessar, oferecer algo. Agora vamos para o próximo gesto, para o nosso próximo mudra, que chama-se Mukula Mudra. Mukula Mudra tem a representação de um botão. Ele é feito com as mãos para cima e representa uma flor desabrochando, um botão, um broto. É um gesto também de prazer, de erotismo, de sensualidade. Dentro do Maituna, do ato sexual tântrico, ele tem uma utilização muito específica e muito bonita também. O nosso próximo gesto, que eu coloquei anteriormente, quando você coloca o dedo polegar para cima, representa uma elevação, uma consciência. Esse mudra se chama Shikhara Mudra. Shikhara Mudra, que significa topo, que significa você subindo uma montanha. Lembra, alto astral, determinação, firmeza, consciência, persistência, virilidade, ir até o fim, que é um dos valores maiores do Tantra, das artes marciais, a disciplina, e não só a disciplina, mas também tapas, que é fazer com muito vigor, acreditar muito no que você está fazendo. O nosso próximo gesto agora também vai puxar a energia de Padma. Padma Kosha Mudra. Aqui o SH tem esse som, Sha. Padma Kosha Mudra. Sha, também nós temos o som Sham, que é o som do Sahasrara Chakra, do chakra do alto da cabeça. Este gesto é o botão da flor de lótus. Representa uma flor de lótus desabrochando. Representa nós espalharmos flores, frutas, boas energias, transmitir positividade, transmitir amor também a tudo que está próximo de nós, a tudo que está nos cercando.
também é um gesto que é muito conhecido no budismo tibetano e no Maituna, na sexualidade tântrica. O próximo gesto, ele chama-se Palava Mudra. Palava Mudra. Esse palava representa um botão, uma flor desabrochando, representa ainda brotos de um vegetal, expansão, e também tem a representação de dois amantes. As mãos, elas ficam, nós fazemos o gesto espalmando a mão à frente e apoiando a ponta do polegar na base do dedo anelar, ficando os outros para cima. É um gesto que representa, insisto, também dois amantes e um bracelete também. Tem essa representação. Agora vamos para o nosso último mudra. Estamos terminando aqui essa formação. Você tem 50 gestos de poder dentro dessa nossa formação. Esse gesto é chamado de Tripataka Mudra. Tripataka Mudra. Tri é 3. E Pataka tem o simbolismo de uma bandeira de 3 pontas. Dependendo do contexto que é feito, representa uma coroa, um buquê de flores, um yantra, que é um símbolo de poder. A palma da mão está apontada para frente, o anelar e o polegar levemente curvados e os outros dedos estendidos verticalmente. Na imagem você vê 2 ângulos dessa postura. É uma postura que representa também a Ioni, o órgão sexual feminino, e representa ainda fazermos um puja, fazermos uma oferenda de energia para quem nós apontamos esse gesto, colocamos esse gesto. Pois bem, eu insisto que você pratique esses mudras, que você decore o maior número possível. Uma prática que é muito gostosa, em algum momento eu vou estar fazendo e vou estar disponibilizando para você, é uma prática onde nós dançamos com as mãos. As mãos vão fazendo esses mudras, vão fazendo esses gestos e elas vão ganhando movimentos. Eu sugiro que você faça essa prática com os mantras de Krishna Das, os mantras de Shiva, fica muito bonito. Você vai desenhando os mudras conforme as músicas vão sendo tocadas, vão sendo estimuladas. E esses mudras facilitam muito as práticas mântricas. Você deve ter observado que em muitos mudras eu coloco um mantra para que você possa estar entoando o mesmo. O mantra pode ser entoado, que é o Swara Mantra, ou pode ser tão somente mentalizado, que é o Manas Mantra. E nós estamos disponibilizando uma formação online de mantra, eu já apontei isso aqui dentro dessa nossa conversa. Se você quiser estudar mantras do hinduísmo, da Kabbalah, do cristianismo, das escolas ocultistas, mantras do xamanismo, você pode buscar no nosso site humaniversidade.com.br. Humaniversidade com H de humanidade, humaniversidade.com.br, ou fazer uma busca na Facebook, fazer buscas no YouTube, que sempre nós temos algumas informações maiores sobre essas formações. Se você puder, no Facebook ou no YouTube, coloca o teu comentário sobre essa formação. Eu não encontrei na internet, não encontrei a priori nenhuma formação assim tão completa como essa, e essa formação só foi possível de ser realizada graças ao trabalho de Pedro Kupfer, graças ao trabalho de André de Rose, que lá nos anos 80 fizeram uma apostila extraordinária chamada Mudras, Gestos de Poder.
A minha pesquisa foi nessa apostila, com alguns textos também disponibilizados de Mudra pela professora Juliana Araújo, a Krishna Priya, e nos meus estudos também na tradição nata do Tantra. Claro, existem outros mudras, mas certamente você tem aqui os 50 mudras principais da tradição tântrica e do yoga também. Espero que você faça bom uso dos mesmos, que você tenha uma vida abençoada, uma vida plena, uma vida extraordinária. Om Hara.